Olá, muito bom dia. Esse é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Colégio Batista Mineiro. É um prazer saber que você está aí nos assistindo. Nosso programa vai ao ar todos os sábados neste horário e eu gostaria que você convidasse outras pessoas para estarem conosco. Fale para os seus amigos. Deus tem abençoado a sua vida e nós queremos que Deus abençoe a vida de muitas outras pessoas. No programa de hoje, você vai ficar com uma mensagem que foi proferida no congresso realizado em Belo Horizonte. É tempo de despertar. Pastor Thomas Wade trouxe uma grande mensagem de Deus e ele vai compartilhar com a gente agora esta mensagem que Deus colocou em seu coração. Deus te abençoe. Como transformar o mundo para Jesus. Amém? Isto é nossa missão. Atos capítulo 17, eu gostaria de ler somente um versículo, porque eu vou explicar estes versículos. Versículo 6, vamos ler, versículos 6 e 7. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Neste texto, nesta noite, achamos Paulo e Silas viajando através do mundo, a cidade, pregando o Evangelho. Em versículo 1, nós podemos ver que eles estavam na cidade de Tessalônica. Naquela época, eles não tinham prédios. Eles uniram nas casas. E neste caso, eles estavam unindo na casa de um homem que está chamado Jason. Meu filho, o nome dele é Jason. Jason significa Joshua, Josué, Jesus, Jason. Salvador, libertador. Então eles estavam unindo na casa dele. Você pode imaginar esta cena. Eles estavam cantando hinos, orando. Eles estavam preparando para ouvir uma grande mensagem do apóstolo Paulo. De repente, eles ouviram um grande barulho fora da casa. Eles abriram a janela, olharam para fora, e eles viram uma grande multidão marchando pela rua para a casa de Jason. O povo estava gritando, talvez centenas e milhares estavam gritando: nós queremos os crentes, nós queremos os crentes. E eles entraram e prenderam Jason e outros irmãos e líderes da igreja. Paulo e Silas evidentemente escaparam. E eles o prenderam e eles acusaram. Nesta acusa, estes homens que já transformaram o mundo, já chegaram aqui em nossa cidade. Se alguém me colocar na prisão, eu gostaria de ir por esta mesma razão. Prende-me porque eu estou transformando o mundo para Jesus Cristo. Quando eu entrar na prisão, eu vou pregar, todo mundo vai ser salvo lá. Nós teremos um grande avivamento no meio da prisão, pastor. Mas eu gostaria de mostrar neste texto aqui várias coisas. Em primeiro lugar, quando alguém pregar o Evangelho, vai ter uma de três reações. Vamos só notar. Porque nesta noite o tema para mim é evangelismo, e acho que também para o pastor Sammy, avivamento e evangelismo. Olha aqui, quando você prega o evangelho,
algumas pessoas vão reagir com raiva. Olha em versículo 5, por favor. Mas os judeus ficaram com inveja. Uniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason e busca Paulo e Silas, etc. Então, o ponto é o seguinte: eu sei, antes de eu começar a pregar, não aqui nesta igreja, mas fora da igreja, nas ruas, boates, nas pessoas perdidas, sempre vai ter algumas pessoas que vão reagir com raiva, porque eles não gostam do Evangelho. Então, isto é bíblico. Você precisa de saber isto antes de você sair. A segunda reação é a seguinte aqui, em versículo 4. Veja, em versículo 4, algumas pessoas vão reagir depois de ouvir o Evangelho, eles vão ficar felizes. Versículo 4, olha aqui o que a Bíblia diz em versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então, quando nós pregamos o Evangelho, alguns vão ficar com raiva e outros vão ficar felizes. Tem uma terceira reação que não está aqui neste texto, mas está em Lucas capítulo 18. Algumas pessoas vão reagir e eles vão ficar com tristeza. Eles vão ouvir o Evangelho. Eles vão entender o Evangelho. Mas eles vão rejeitar a Jesus. Em Lucas capítulo 18, nós temos uma história sobre um jovem. Ele era rico. Ele era um jovem. Ele tinha tudo que este mundo poderia lhe dar. Mas, em seu interior, ele não tinha paz. Então, ele veio à pessoa certa, Jesus. Ele veio à maneira certa. A Bíblia diz que ele correu. Ele fez a pergunta certa. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele recebeu a resposta certa. Cristo falou: siga-me. Mas a Bíblia diz que ele fez a coisa errada. Ele saiu triste. Então, quando nós pregamos o Evangelho, ou compartilhamos o Evangelho com pessoas perdidas, algumas pessoas vão ouvir o Evangelho, entender o Evangelho. Eles vão entender tudo. Que Cristo é nosso único Senhor e Salvador. Ele ressuscitou da morte. Ele pode entrar em seu coração. Ele pode perdoar os seus pecados. Mas eles vão rejeitar a Cristo. Porque Deus nos deu uma vontade para escolher. E eles vão rejeitar a Cristo e sair triste. Então, quando nós pregamos o Evangelho, sempre teremos uma das três razões. Algumas vão ficar com raiva, algumas vão ficar felizes e algumas vão rejeitar a Cristo e seja triste. Neste texto, Paulo transformou o mundo. O que ele fez para transformar o mundo? O que nós temos que fazer? 3 coisas para transformar o mundo. Primeira, vamos olhar. Primeira coisa para transformar o mundo é
é necessário para ter uma mensagem certa. Nós temos uma mensagem única. Única. Nenhuma outra religião no mundo tem a mensagem que nós temos. Todas as religiões, budismo, islã, qualquer coisa, fala a mesma coisa. Se você gostaria de ir ao céu, você tem que viver uma vida boa. Talvez Deus vá deixar a você entrar. Mas isto não é o Evangelho. Olha aqui em versículo 2, o que eles fizeram. Em versículo 2, eles tinham a mensagem certa. Em primeiro lugar, foi uma mensagem bíblica. Olha aqui o que a Bíblia diz. Em versículo 2, segundo o costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala: como crianças recém-nascidas, desejar o leite da palavra. Deus fala, deseja o leite da palavra. Ele não fala, prega a palavra, aqui neste versículo. Ele não fala, estuda a palavra. Ele não fala, ensina na palavra. Ele não fala, medita na palavra. Ele não fala, ore a palavra. A Bíblia fala isto, mas aqui ele fala, deseja a palavra de Deus. Segunda coisa sobre aquela mensagem foi Cristo centralizado. Versículo 3. Olha o que a Bíblia diz, fala aqui. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Em outras palavras, eles pregavam da Bíblia e eles pregavam sobre Jesus Cristo. Nosso propósito é levantar, honrar, exaltar a Cristo com nossas vidas. Cristo, fala sobre Cristo, prega sobre Cristo, ensina sobre Cristo, compartilhar o Evangelho sobre Cristo, porque só Cristo salva. Para transformar o mundo, em primeiro lugar, deve ter a mensagem certa. Segunda, tem que ter o método certo. O método certo. Olha aqui em versículo 2. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles. Deixe-me ensinar você um princípio. A mensagem, nossa mensagem, nunca muda. Nunca. Nossos métodos têm que mudar, baseado na cultura do povo. Espero que esta mensagem tenha abençoado a tua vida. E se de fato isto aconteceu e você quer entrar em contato conosco, anote aí os nossos endereços. Você pode passar uma mensagem para mim pelo e-mail, você pode entrar em contato pelos nossos telefones. Estamos à sua disposição para te abençoar. No próximo programa, neste mesmo horário, nós estaremos de volta. Que Deus te abençoe, um excelente final de semana e até lá debaixo da bênção do Senhor Jesus. Deus te abençoe.